Olá, seja bem-vindo ao curso de fotografia odontológica com o smartphone. Antes de abordarmos os acessórios em fotografia odontológica com smartphone, nós vamos finalizar os fundamentos da fotografia. Eu quero mostrar uma coisa muito interessante para vocês, que são os aplicativos que vão nos permitir o controle manual de alguns fundamentos da fotografia. Nós, quando compramos um smartphone, eu acredito que grande parte de nós tira o telefone, abre a câmera e aperta um botão. O smartphone foi feito com uma inteligência artificial, onde ele automaticamente vai mensurar a exposição e a área de foco. A única coisa que você tem que fazer é apertar o botão. Mas nós vamos lembrar que a fotografia odontológica é uma fotografia específica, onde nós fotografamos uma cavidade escura, onde eu tenho necessidade de pontos de foco específicos. Então, eu preciso fazer o ajuste manual da minha exposição. Em alguns sistemas operacionais, como, por exemplo, alguns dispositivos Android, nós temos o modo Pro. Eu tenho minha câmera normal e tem dentro da minha câmera no menu um modo Pro. Esse modo Pro vai me permitir um ajuste mais individualizado do meu ISO, do meu tempo de exposição, vai me permitir que eu coloque um balanço de branco mais personalizado, ou seja, eu vou transformar o meu smartphone, que é totalmente automático, numa câmera que é quase toda personalizada. Por que eu digo quase toda? Porque para a diferença em relação à câmera fotográfica, na câmera fotográfica para odontologia, eu consigo mudar a objetiva. E no meu smartphone eu tenho uma objetiva fixa. Mas nós vamos, mesmo assim, trabalhar os outros fundamentos. Então eu vou trabalhar preferencialmente no modo Pro nos dispositivos Android e eu vou fazer um ajuste personalizado do ISO, vou usar o meu ISO no valor mais baixo possível, vou compensar a minha exposição através do ajuste do tempo de exposição, porque eu tenho que lembrar que o meu smartphone tem um sensor 5 a 6 vezes menor do que uma câmera fotográfica. Do mesmo jeito que o ISO alto causa um ruído na minha câmera fotográfica, também vai causar um ruído no meu smartphone. Então, quando eu faço o ajuste personalizado, a gente consegue compensar todas essas limitações. E você está pensando, nossa, você falou dos dispositivos com sistema operacional Android, mas eu uso um iPhone, sistema operacional iOS, como é que eu faço? Eu não tenho o modo Pro dentro dele, não tenho o modo Pro nativo, e é verdade, nos iPhones eu não tenho o modo Pro nativo. Como é que a gente resolve isso? Nós vamos fazer o download de alguns aplicativos, como, por exemplo, o Câmera Mais 2 ou o Pro Câmera, que são aplicativos que vão habilitar essas funções. Então eu baixo o aplicativo e dentro do meu iPhone eu vou conseguir individualizar o ISO, vou melhorar, vou conseguir calibrar a minha exposição, o meu tempo de exposição, vou conseguir trabalhar o meu balanço de branco. E também uma coisa muito importante, esses dispositivos vão permitir que eu exporte a minha foto no formato de imagem RAW, RAW. Eu tenho basicamente dois tipos de imagem em fotografia com smartphone. Eu tenho um formato JPEG, que é um formato de imagem onde ela sofreu uma compressão, sofreu um pré-processamento do smartphone, e se meu sensor já é pequeno e a minha imagem ainda sofre compressão, eu vou ter uma imagem de baixa qualidade. Quando eu consigo salvar a minha imagem em RAW, essa imagem não foi processada, eu tenho uma qualidade maior de imagem, me permite uma gama na edição com maiores possibilidades e uma coisa fundamental, o RAW tem validade jurídica. Então, quando a gente falou lá atrás na importância da fotografia sobre segurança jurídica, você precisa fotografar em RAW. Tá? Então, os aplicativos vão permitir todas essas possibilidades. O aplicativo na assinatura não é mensal, é uma assinatura única, gira em torno de aproximadamente R$ 45,
e vão transformar a sua fotografia da água para o vinho. Então eu vou fazer aqui um tutorial do Câmera Mais 2, mostrando o menu de configurações, como é que a gente trabalha. É um menu muito intuitivo, tá? Então é bastante prático de usar, e depois desse vídeo vai clarear bastante esse uso para você no seu dia a dia clínico. Então nós vamos fazer uma visão geral sobre o aplicativo Câmera Mais 2, né? Quando a gente abre a interface, é uma interface bastante intuitiva, e eu vou mostrar aqui o que é necessário, as configurações mínimas necessárias para a fotografia odontológica. Na porção superior, vocês podem observar um botão amarelo, né, onde está escrito RAW. Pressionando esse botão, a gente vai encontrar as possibilidades dos modos de captura da minha imagem, né? Então a gente tem o modo automático, onde o smartphone faz uma leitura da cena que vai ser fotografada e ele faz os ajustes automaticamente. E eu tenho que lembrar que fotografia odontológica é uma fotografia muito particular. A gente fotografa uma cavidade escura que é a boca. Então, a gente sempre vai utilizar, da mesma maneira que uma câmera DSLR, todos os ajustes no modo manual, né? Aqui nesse aplicativo, por que eu não vou colocar no modo manual? Eu tenho que lembrar que o meu smartphone tem um sensor de cerca de 5 vezes menor do que um da câmera fotográfica. Quando eu tenho aqui o modo RAW, esse modo ele permite que a imagem que eu obtenha não sofra compressão nenhuma. A imagem, quando não sofre compressão, ela não perde informação e, consequentemente, além de me permitir uma gama maior de possibilidades de pós-produção, vai me dar uma fotografia com a qualidade melhor. Então, nós vamos fazer sempre a opção para fotografar no modo RAW. E esse modo RAW, ele também permite que eu faça o ajuste manual, né, dos controles de exposição, do foco, da exposição, do balanço de branco. Então esse é o modo de eleição. Alguns smartphones mais novos têm o modo Pro RAW, né, como vocês estão vendo aqui do lado. O modo Pro RAW, ele vai fazer uma fotografia também sem compressão da imagem, mas ele vai permitir que o smartphone faça um pequeno pré-processamento da imagem. E isso para nós em fotografia odontológica não é ideal. Por quê? Porque por se tratar de uma fotografia documental que tem que estar mais próximo possível do que eu estou vendo, pode acontecer do smartphone interpretar diferentemente, né? Então a gente vai fazer a opção sempre pelo modo RAW. Ao lado a gente vê o botão do flash, né? O flash sempre desativado, tá? O flash não é capaz de iluminar uma cavidade escura como é a boca, e muito pelo contrário, o que ele pode fazer é gerar reflexos indesejados, por exemplo, na superfície vestibular dos incisivos centrais. À esquerda nós temos um outro botão de ajustes, né, que é representado por 3 linhas horizontais, e esse botão vai ativar as configurações, né, as possibilidades de configurações dentro do modo RAW. Para fotografia odontológica, o que é interessante? Primeiro, ativar as grades, né? São linhas de referência que vão nos permitir posicionar o objeto, o assunto a ser fotografado na tela do meu smartphone. Então, por exemplo, vou fazer uma foto intraoral. Eu sei que o plano oclusal tem que estar paralelo a uma dessas linhas de referência. Vou fazer uma foto de retrato, uma foto de face. Eu sei que a linha bipupilar tem que estar paralela a uma dessas linhas de referência. Então, são linhas que vão nortear o posicionamento do objeto que será fotografado. Um ajuste auxiliar é o nível. Então, o nível ele mostra o alinhamento do smartphone em relação ao plano horizontal. Isso também é muito importante. Quando eu vou fazer, por exemplo, um ajuste, uma fotografia de face, eu sei que a linha bipupilar tem que estar paralela ao horizonte. Então, através das linhas de referência da grade,
juntamente com o nível eu consigo um perfeito posicionamento do assunto que está sendo fotografado. E um último item interessante para a gente ativar é o Focus Peaking. A tradução literal seria o pico de foco, e é uma inovação tecnológica. As câmeras mirrorless vêm com esse dispositivo e ele é representado por linhas que indicam que o objeto está em foco. Então vocês observem que aqui está em verde a parte que está em foco. Se eu desativo, as linhas verdes desaparecem. Se eu ativo, mostra que essas áreas estão em foco. Então isso dá uma segurança maior para o nosso registro fotográfico. Continuando na parte superior, eu tenho à direita 2 botões. Um ali é o modo de captura, né? Seria o formato da captura. Vou colocar aqui no modo automático, que mostra que é o modo 16:9, modo quadrado, modo normal. Essa função não é permitida alterar no modo RAW, então a gente não vai trabalhar com isso. E à direita eu tenho um botão, né, que vai permitir a variação da câmera traseira para a câmera frontal, que é a câmera da selfie. Então, são botões que para nós, na fotografia odontológica, não terão função. E vamos dar uma olhada agora nos botões na porção inferior do nosso dispositivo. Muito bem. Talvez a maior vantagem desses aplicativos seja permitir um controle mais personalizado dos itens de exposição, como o ISO, o tempo de exposição, mas ele também vai me permitir alguns ajustes bastante interessantes, como o foco e o balanço de branco. Então, no nosso aplicativo Câmera Mais 2, eu vou mostrar para vocês o foco. O foco, essa janela amarela que está ativada e está aparecendo alto ali. Então, ele funciona de 2 maneiras. Primeiro, numa maneira automática, onde vocês observem que o foco ele vai mudando à medida que eu vou me aproximando ou distanciando do meu objeto. Então, o foco vai se adequando à distância. Então, essa é uma primeira maneira de realizar o foco. Observem que eu tenho um botãozinho redondo, está dizendo que está no modo automático, e no lado direito tem um quadradinho dentro. Então, é o botão do Focus Peaking. É um atalho do Focus Peaking. Eu desativo, as linhas verdes somem, eu ativo, as linhas verdes aparecem. Tá? Para fotografia odontológica, o ideal é que eu não deixe no foco automático, tá? Porque o smartphone pode interpretar que minha área de foco seja diferente do que eu estou realmente precisando focar. Então, o que a gente vai fazer? A gente pressiona na tela, então a gente está dizendo para o smartphone aonde eu quero a minha área de foco. Então, observem que eu estou com o Focus Peaking ativado, eu marquei ali o meu foco, e meu foco está travado agora naquela região. Se eu clicar aqui no cadeado, vai travar o foco, foco travado. Então, eu posso realizar a minha tomada fotográfica. Eu quero mudar aquela região, foco destravado. Cliquei lá, então eu posso mudar para outra região e vou clicar e vou travar novamente. Da mesma maneira que o foco, nós podemos fazer um ajuste personalizado da exposição. O que é a exposição? É a quantidade de luz que vai chegar ao sensor. E no nosso aplicativo, essa exposição ela vai se dar por 2 ajustes muito específicos, que é o ISO e o tempo de exposição. Da mesma maneira que as câmeras DSLR, eu tenho que evitar usar um ISO muito alto. Quanto maior o ISO, maior a granulação da imagem, né? Então, para ter uma foto com a maior nitidez, eu tenho que usar o ISO mais baixo possível. No smartphone, isso vai girar aí na faixa entre um ISO de 50 a 100. Então, observe, eu tenho um modo automático, observem que a janela da exposição está acesa, né? Essa janela amarela. Lá, o círculo amarelo está apontando que está no modo automático. E observem que à medida que eu aproximo, à medida que as condições de iluminação vão mudando, o meu ISO e a minha velocidade, meu tempo de exposição vão se ajustando automaticamente.
Para a fotografia odontológica, eu não quero isso. Por quê? Porque há uma cavidade escura e isso pode levar a uma interpretação errada do smartphone. Então, observem que o ISO agora aqui está no modo manual. Eu vou colocar meu ISO aqui na faixa de 100 e primeiro eu ajusto o ISO e depois eu ajusto a minha exposição. Deixa eu só dar uma melhorada no foco e vamos fazer a foto. Vamos observar o resultado. Então eu tenho uma foto com uma correta exposição. Muito bem, vamos para as 3 últimas principais funcionalidades do nosso aplicativo. Eu estou vendo ali a janela em amarelo, a sigla WB, que é o White Balance, é o balanço de branco. E isso está relacionado à temperatura de cor. Se eu clicar, ele vai me permitir um ajuste manual. Então, observem que se eu chego o meu cursor para a esquerda, eu tenho temperaturas mais frias, uma cor mais azulada, e à medida que eu vou chegando para a direita, eu tenho uma temperatura mais quente, né, cores mais alaranjadas, mais avermelhadas. Então, fotografia odontológica, como eu já falei anteriormente, é uma fotografia documental, onde a gente tem que fotografar mais próximo possível do que a gente está observando. E o White Balance ele é muito influenciado pela luz ambiente. Então, o ideal é que eu deixe no modo automático e após a fotografia eu faço uma comparação com o objeto que eu fotografei para ver se é necessário algum ajuste. Tá? Também é possível um ajuste na pós-produção e existem técnicas fotográficas onde a gente faz a correção desse balanço de branco. À direita eu tenho um botão que está me indicando aqui 2,5 vezes, então eu tenho 3 opções, ponto 5, ponto 1, aliás, ponto 5 uma vez e 2,5 vezes, e vocês observam embaixo 13 milímetros, 26 milímetros e 65 milímetros. Então está relacionado ao grau de magnificação que a objetiva que o smartphone tem. Então no meu caso tem três objetivas. Eu vou deixar essa que permite uma magnificação de 2,5 vezes, tá? Porque uma das principais limitações do smartphone com relação às suas lentes, a gente vai falar isso em um módulo específico, é o efeito barril, né? Que é aquela distorção que a gente vai ter nas bordas da imagem. E para evitar isso aí, a gente precisa dar um zoom de 2 a 3 vezes. Tem uma diferença do zoom óptico para o zoom digital. O zoom óptico é dado pela objetiva. Então, observem aqui que eu tenho 2,5 vezes, um zoom óptico é dado pelo objetivo, e o zoom digital é quando eu amplio a minha imagem. Então, sempre que eu tiver um objetivo no meu smartphone que permita essa magnificação entre 2 a 3 vezes, é a escolha ideal. Aí, para finalizar, vocês estão observando esse botão do disparo. Eu tenho um símbolo de mais. Quando eu aperto, ele vai me dar os modos de disparo. Eu tenho o estabilizador, modo de sorriso, onde o smartphone detecta automaticamente o sorriso, modo normal, modo de rajada, que são fotos sequenciais, e o modo timer, que é a minha escolha. Vocês observem que eu tenho 3 modos, 3 segundos, 10 segundos e 30 segundos de temporizador. A gente vai escolher o modo de 3 segundos, porque quando eu tiver com todos os meus ajustes feitos, foco, exposição, tudo correto, eu vou apertar o disparo e vou estabilizar o meu smartphone para que ele não trepide e isso interfira na nitidez da minha imagem. Então, foto com smartphone 100% das vezes com o temporizador. Então, esses são os ajustes principais na tomada. Muito bem. Nós vamos fazer uma demonstração. Eu coloquei ali como uma fonte de luz contínua um ring light. Vamos fotografar esse enceramento. E aqui eu tenho uma novidade para vocês, que é a lente macro, tá? 100 mm da Pexel. A gente vai tratar disso no capítulo específico. Eu vou acoplar e vou fazer uma foto para vocês nesse dispositivo e vou mostrar como é que funciona. Essa lente ela permite uma aproximação bastante interessante. Então eu vou lá na exposição,
vou cravar minha exposição, meu ISO está em 80, minha velocidade, meu tempo de exposição 1/60. Ok. Eu vou... Meu foco agora... Observem o detalhamento que essa objetiva vai dar. Então, nós vamos fazer essa foto aqui. Minha exposição está ideal. 1/60 segundos, tempo de exposição. Meu ISO 80. Observe que eu deixei o temporizador em 3 segundos. Então, vamos lá. Muito bem, fiz a foto. Vamos observar aqui, ó, quando a gente... Deixa eu voltar. Nesse ícone que tem essa florzinha é a caixa de luz. Seria onde seus negativos ficam arquivados. Então vamos aqui clicar. Eu tenho algumas opções. Primeiro, informação da foto. Então observe o tamanho. Uma foto de 59,5 megabytes. Foi tirada no arquivo RAW, né? Tempo de exposição 1/60 segundos, ISO 80. O white balance é automático. Tranquilo. Eu posso enviar essa foto. Quando eu clico aqui, eu posso enviar por e-mail, por WhatsApp, ou eu posso fazer alguns pré-ajustes aqui. São bastante interessantes. Por exemplo, brilho e contraste. Vou diminuir um pouquinho do brilho, vou aumentar um pouquinho do contraste. Ok. Curvas. Tá? A gente pode diminuir um pouquinho aqui. Aumentar um pouquinho aqui. Redução de ruído. Ok. O que mais? Ok. Joia. Então vamos revelar, né? Que é aplicar todas essas... Deixa eu só mexer no contraste aqui um pouco, no brilho um pouquinho. Deixa eu aumentar um pouquinho. Vamos revelar. Então, tudo bem. Aqui no editar, eu tenho algumas situações que são filtros pré-determinados, tá? Como foto odontológica, de novo, é uma foto documental, o que eu só utilizo aqui é só o cortar, que me permite um enquadramento melhor, me permite mexer com o corte da minha imagem. Ok? Então aqui está a minha foto, né? E aí, difícil falar que essa foto foi feita com o smartphone. Ok?